Quero convidar os irmãos para abrirem comigo as suas Bíblias do Evangelho de João, capítulo 12, onde nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, 4 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, tem muita semelhança entre si e são chamados de evangelhos sinóticos. O primeiro dos evangelhos a ser escrito foi o evangelho de Marcos, e é também o menor dos evangelhos. Marcos, ele foi escrito tendo como um público específico os romanos. Ele não começa com a genealogia, porque quem dá importância para isso são os judeus. Ele mostra Jesus Cristo em ação. São poucos capítulos, mas você vê Jesus Cristo indo de um lado para o outro e realizando grandes e poderosos sinais. Mateus, quando escreve, ele usa como base o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Ele começa com a genealogia de Jesus, e é dos evangelhos do que mais faz referências ao Antigo Testamento, para provar que em Cristo se cumprem as promessas do Velho Testamento. Lucas foi escrito tendo como base o discipulado de uma pessoa conhecida como Teófilo. E ele também usa muito do Evangelho de Marcos. Lucas é o resultado de um amplo trabalho de pesquisa, de entrevistas com pessoas que em primeira mão conheceram a Jesus para fazer o relato na maior fidelidade possível. Uma coisa importante a dizer é que nenhum dos evangelhos é uma biografia completa de Jesus. Não foi essa a intenção dos seus autores e nem a intenção de Deus. Os evangelhos, eles contêm aquilo que Deus considerou importante e relevante para entendermos que Jesus é o Filho de Deus e que a salvação vem a nós a partir dele. E nós temos também o Evangelho de João, que foi preparado, que foi escrito em torno de 7 grandes milagres de Jesus Cristo. Não que ele fez apenas esses, ele fez vários outros. Mas João escolheu esses porque eles são mais significativos. E João escolhe esses 7 e ele escreve o seu evangelho em torno desses milagres que tem como função básica atestar que Jesus Cristo é de fato Deus, ele é o Filho de Deus. E quando você lê o evangelho de João, os 11 primeiros capítulos descrevem o ministério de Jesus Cristo ao longo de 3 anos, a partir da perspectiva de João. Mas quando você chega na segunda metade, que começa aí no capítulo 12, essa segunda parte vai abranger apenas a última semana. É o que mais detalha os acontecimentos da última semana de Jesus Cristo. E tudo vai ficar muito intenso. E nós encontramos a partir desse capítulo personagens muito importantes que estarão envolvidos na história que vai acontecer a partir daí. Mas particularmente, o que eu quero enfatizar é que desde o início do ministério de Jesus Cristo, a gente vai ver uma polarização de amor e ódio. Cristo, de fato, ele divide tudo. Ele divide o calendário da história. A nossa história é conhecida em antes de Cristo e depois de Cristo.
Todas as pessoas são por ele ou são contra ele. Ele divide o destino, ele divide as famílias. Na verdade, é uma divisão entre luz e trevas. Ele mesmo diz que ele não veio para trazer paz, mas a espada. Não há ninguém como Jesus Cristo que provoca os extremos do amor e do ódio, da devoção e da rejeição, da fé e da incredulidade. Jesus, ele divide os crentes dos incrédulos, as ovelhas dos cabritos, o trigo do joio, o filho de Deus dos filhos do diabo. Ou você é por ele, ou você é contra ele. E João escreve seu evangelho para apresentar Cristo como a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Ele é o rei messiânico que havia sido prometido, que Deus declarou que viria para estabelecer o seu governo e trazer a sua justiça eterna. João apresenta Jesus Cristo como o único Salvador do mundo, o único meio de perdão, a única esperança que temos da vida eterna. João está dizendo tudo isso a nós através dos 11 primeiros capítulos do seu evangelho. Mas também, nesses 11 capítulos, há a constante relação entre fé e incredulidade. Cada capítulo, desde o início, enfrenta a questão de crer ou não crer em Jesus Cristo. Descrença e crença são reações extremas em relação a Cristo. Crer no Senhor Jesus é tão extremo que conduz à vida eterna. Não crer em Jesus Cristo é tão extremo que leva à morte eterna. E há extremos nesse evangelho. E quando a gente chega nesse capítulo 12, esses extremos eles se tornam muito claros, muito específicos. Principalmente através das vidas de Marta e Maria e da vida de Judas. Para a gente poder entender o contexto onde se desenvolve o capítulo 12, no capítulo 11 nós temos a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Lázaro ele acaba se tornando o morador mais famoso da aldeia de Betânia, que era bem próxima a Jerusalém. E esse milagre foi um milagre com muitas implicações. O conhecimento desse milagre saiu da aldeia e se transformou em assunto das conversas em Jerusalém. Foi algo muito perturbador para os líderes religiosos de Israel. Durante 3 anos eles iam debatendo, eles iam negando a Cristo, eles iam confrontando e sendo sempre derrotados pelos argumentos de Cristo. E agora eles estão diante de um fato que eles não podem negar. A ressurreição de Lázaro. Um homem que estava morto há 4 dias foi ressuscitado. Isso é um sinal imenso. E aí eles começam a imaginar como que eles fariam para se livrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo não podia mais continuar a caminhar publicamente entre os judeus. Ele estava se tornando muito perigoso. Ele estava se tornando uma pessoa que estava chamando cada vez mais a atenção. E o interessante que você observa nesse evangelho, que eles estão planejando já desde algum tempo uma maneira de pegá-lo, uma maneira de condená-lo. Como não era ainda o momento da sua morte, Jesus Cristo foi embora. E aí no capítulo 11, versículo 54, o texto do Evangelho de João nos diz que ele foi para um lugar chamado Efraim e ele ficou lá com os seus discípulos. Provavelmente ele passou algumas semanas entre a ressurreição de Lázaro e a sua chegada para a Páscoa. Possivelmente, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 17 a 19, a gente sabe que ele foi a Samaria, a gente sabe que ele foi a Galileia. Então, entre a ressurreição de Lázaro, ainda que no Evangelho de João as situações estejam uma depois da outra, passa-se um tempo onde Jesus Cristo ainda realiza outras coisas. E as pessoas, de acordo com o versículo 56 do capítulo 11 de João, elas estão procurando Jesus Cristo. Ele era, a essa altura, a pessoa mais popular do país. Nunca eles tinham conhecido alguém como Jesus Cristo. E ele sabia que os líderes queriam matá-lo. Por isso, eles haviam declarado, versículo 53 do Evangelho de João, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a ordem, se alguém soubesse onde Jesus estava, era para denunciá-lo, para que eles pudessem prendê-lo. Aí, João 11, 57. E aí Jesus se retira. Até aquele ponto eles queriam matá-lo, mas não era o tempo de Deus, não era ainda a sua hora. Mas agora é, e depois então, quando chega esse momento, Jesus Cristo, ele vai morrer nessa Páscoa. Na sexta-feira, no exato momento em que os judeus estariam sacrificando o cordeiro pascal, ele haveria de morrer. Ele vai morrer como o cordeiro pascal, escolhido de Deus para satisfazer a Deus e oferecer o sacrifício pelos pecados do seu povo escolhido.
Então, no capítulo 12 de João, Jesus volta. E como diz o texto, 6 dias antes da Páscoa. Era um sábado. No domingo, nós vamos ter a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Então, nesse sábado, nós temos o sábado final da antiga aliança. Porque na próxima sexta-feira, Jesus vai morrer e vai estabelecer a nova aliança. A antiga aliança vai desaparecer. Na nova aliança não haverá mais sábados oficiais. O símbolo da nova aliança não é mais a Páscoa do Egito. Isso é o símbolo da velha aliança. O símbolo da nova aliança é a ressurreição de Cristo que acontece no primeiro dia da semana. Por isso nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. E nesse instante, a hostilidade dos líderes religiosos de Israel, a curiosidade da multidão, daquele povo, tudo está girando em torno de Cristo. E esses são todos personagens que estão aí nesses versículos que nós lemos. E eles nos ajudam a compreender o que é que de fato estava acontecendo naquele momento. Nós temos Maria, nós temos Marta, nós temos Judas, nós temos os líderes religiosos de Israel e multidões, pessoas que estavam ali em volta de Jesus Cristo, querendo diversão, querendo ver alguma coisa diferente. Nós poderíamos às vezes perguntar, como é que pode a vida, os ensinamentos e os testemunhos de Jesus Cristo produzirem pessoas como Maria e como Judas, pessoas que estiveram próximas a Jesus Cristo, pessoas que conheceram a Jesus pessoalmente e tiveram reações tão opostas diante de Jesus Cristo. É um mistério. Mas todos aqueles personagens que estavam lá naquele dia, eles se repetem ainda hoje durante toda a história. Jesus sabia que ali havia muitas pessoas interesseiras, que estavam procurando por ele simplesmente porque queriam mais milagres. Eles estavam curiosos para ver o que é que Jesus Cristo poderia fazer. Você tem lá os líderes religiosos que queriam matá-lo. Você tem ali Marta e Maria, você também tem ali Judas. Portanto, todo o cenário, nessa última semana que se inicia antes dele ir para Jerusalém, está preparado. O tempo de Deus está chegando. 6 dias antes da Páscoa, ele vai para Betânia. Esse incidente, se você ler, ele está registrado nos 4 evangelhos. Depois, para você ler, é interessante para você ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Betânia se torna conhecida como o lugar onde mora Lázaro, a pessoa a quem Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E Cristo está nesse momento, nesse sábado que antecede a sua crucificação, ele faz o quê? Ele resolve passar esse último dia, esse último sábado, com seus amados e queridos amigos em Betânia. Jesus Cristo amava essas pessoas. Ele já havia passado outros momentos com Maria, Marta e Lázaro. Ele está separado por 6 dias do momento em que ele seria moído, em que ele seria flagelado, em que ele seria abandonado por Deus. E nesses momentos ele procura o quê? Ele procura o carinho, ele procura o calor desses queridos amigos que ele tinha. E nesses poucos momentos em que Jesus está ali com eles, nós vamos ver o que é que se desenrola aqui no meio dessa situação. Mas uma coisa importante para a gente destacar, ali também havia um traidor. Judas estava entre eles. Nós temos aqui então 5 grupos diferentes de pessoas que tiveram 5 atitudes diferentes diante de Jesus. É muito interessante. Diante de Jesus, nenhum de nós fica da mesma forma. A presença de Jesus nos obriga a tomar uma atitude. E aqui nesse texto, baseado nesses poucos versículos que nós lemos, eu quero falar de 5 atitudes que nós podemos tomar, que nós podemos ter diante de Jesus. Nós vamos começar com Maria, com Marta, com o serviço sincero de Marta. O versículo 2 diz o seguinte: deram-lhe ali, pois, uma ceia, Marta servia. Em outra ocasião, quando Jesus estava viajando, ele veio para Betânia, ele chegou à aldeia e Marta o recebeu na sua casa. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Marta estava ocupada com todos os preparativos. Aí Marta, ela chega até Jesus, lá em Lucas 10, 40, e diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar. Ela era muito dedicada
A maneira de mostrar que amava ao Senhor era servir. Só que Jesus diz a ela o quê? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A verdade é que Maria estava ouvindo as palavras de Jesus Cristo, que seriam palavras para sempre. As outras coisas, elas são passageiras. A instrução e a verdade de Deus são coisas que nós precisamos aprender sempre. E com base nessa experiência, a gente volta aqui para o Evangelho de João, no capítulo 12. Muitas pessoas querem reduzir Marta apenas àquela ocasião. E isso é um erro. Marta amava o Senhor. E ela demonstrava que amava o Senhor servindo. Serviço é considerado algo muito nobre e muito necessário na Escritura. A palavra servir, ela vem da palavra diaconel. É a palavra de onde nós temos a nossa palavra diácono. Servidores que são muito importantes na vida da igreja. Por isso nós não podemos menosprezar esse serviço que Marta estava prestando. Eles fizeram ali uma ceia e Marta servia. Lázaro era um daqueles que estavam também com ele à mesa. Pelo relato que nós lemos nos outros evangelhos desse jantar, ele não aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mateus 26 e Marcos 14 nos dizem que ele aconteceu na casa de um homem leproso chamado Simão, que também vivia em Betânia. Só um ponto aqui para esclarecer. Ele não deveria estar leproso naquele momento, ou então não haveria uma festa na sua casa. Porque os leprosos eram excomungados e eles eram colocados para fora da vida social. Então nós podemos dizer que nós deveríamos chamá-lo então de Simão, o ex-leproso. Agora, como é que você se tornaria um ex-leproso nos dias de Jesus Cristo? Não havia nenhuma maneira, nenhum tratamento, a não ser que você fosse curado pelo próprio Jesus Cristo. E possivelmente é isso que aconteceu ainda, que nós não tenhamos um relato dessa cura. Portanto, essa aqui é uma mesa especial. Nós temos pessoas muito específicas aqui nessa mesa. Um deles é um ex-leproso e o outro é um ex-defunto, é um ex-morto. Eu acho que a conversa entre eles deve ter sido bem interessante, né? Um falando de como é que foi estar morto, o outro falando como é que foi estar leproso e ter sido curado. Pessoas que foram curadas por Jesus Cristo. Uma refeição incrível, uma festa, não em homenagem a Lázaro, nem em homenagem a Simão. Era em honra ao Senhor Jesus Cristo. Isso no momento em que ele estava prestes a ser preso e a ser morto. Porque isso vai acontecer dali a 6 dias. E nesse momento é feita uma festa para honrar a Jesus. E Marta está fazendo o quê? Ela está fazendo aquilo que ela sabe fazer melhor para o seu Senhor. Ela está servindo. Alguém tem que fazer isso. E é um serviço que honra ao nosso Deus. Mateus capítulo 26, capítulo 20, versículo 26 diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Maria era mais contemplativa e reflexiva. Marta era uma servidora. Eu agradeço muito ao Senhor por aqueles que servem, que dedicam a sua vida no serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 22, 27, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Todos nós somos chamados a sermos servos. Todos nós somos chamados a sermos servos de Jesus e servos uns dos outros. Então é importante, meus irmãos, vermos a nobreza do serviço de Marta. Ela faz isso porque ela ama o seu Senhor e ela ama as pessoas que ela está servindo. Em outra ocasião, ela foi repreendida pelo Senhor, porque ela precisava também aprender a ouvir o Senhor. Mas o seu chamado é um nobre serviço diante de Deus. Então essa é a primeira atitude que a gente tem de alguém diante de Jesus Cristo. Mas nós temos a segunda atitude, que é a atitude de Maria, que é o sacrifício humilde de Maria. Versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ela pegou uma libra de perfume de nardo puro, uma coisa muito cara. Ela unge os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos. E se espalha pela casa o cheiro daquele perfume. Isso aqui é uma expressão de adoração, de linda e maravilhosa adoração. Nardo era uma erva muito rara,
cultivada na China, no Tibete ou na Índia. E justamente porque era raro, porque vinha de muito longe, ele era muito valioso. No Evangelho de Mateus, no texto paralelo a esse, nós lemos que ele estava num frasco de alabastro. Alabastro era uma pedra translúcida. Literalmente, ele foi esculpido para que esse perfume fosse colocado ali dentro. Era uma joia que continha dentro um perfume muito precioso. E o valor, ele é descrito por Judas. Ele diz aí no versículo 5 que eram 300 denários. Para você ter ideia do quanto era caro, um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Então aquele perfume custava 300 dias de trabalho. Era muito caro. Só que o coração de Maria estava transbordando de alegria, estava transbordando de amor pelo seu mestre, e ela não se contém. E de acordo com Marcos, capítulo 14, versículo 3, ela quebra o vaso de alabastro e o abre, e aí ela faz uma coisa radical para uma mulher na sua época. Ela solta os seus cabelos. Uma mulher nunca, na época de Jesus, usava os seus cabelos soltos na presença de homens. E ela solta os seus cabelos, e ela usa os seus cabelos para limpar os pés de Jesus. Na época de Jesus Cristo, não pensem numa mesa como a nossa, com cadeiras, uma mesa alta. A mesa era ao nível do chão, as pessoas se recostavam em almofadas para comer. E lavar os pés era uma parte da refeição, porque as pessoas usavam sandálias, não havia calçada, as ruas eram empoeiradas, o pé transpira, gruda sujeira, chulé, imagina todas essas coisas, né? E era importante lavar os pés, e essa é uma expressão incrível de adoração a Deus. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já havia acontecido na Galileia, na casa de um fariseu, e foi realizado por uma prostituta. Eu vou pedir para você abrir comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, mas depois você fecha e volta comigo para o Evangelho de João. Lucas 7, 37 a 39. Lucas 7, de 37 a 39. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Seria uma das coisas mais assustadoras para um fariseu imaginar que ele estava sendo tocado por uma mulher pecadora. Mas o toque daquela mulher pecadora não diminuiria a pureza e a santidade de Cristo, pelo contrário, Cristo é que deveria santificá-la. Isso era uma maneira de demonstrar um amor e um carinho imenso. Aquele fariseu endurecido pela religião, ele não fez nem aquilo que seria necessário, nem aquilo que era educado, que ele tivesse um servo para lavar os pés de Jesus. Ele não fez isso. E qual foi o resultado da atitude? Do versículo 44 ao 50, a gente continua lendo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Voltando agora para o Evangelho de João, porque tem gente que parece que descobre que nunca leu essa passagem e resolve ler agora. Se você continuar lendo, você vai perder o restante da pregação. Isso é chocante. Era um desrespeito para as regras daquela época. Uma mulher soltar os seus cabelos na presença de homens, mas o coração de Maria estava falando mais alto. O seu amor não conhecia limites. E ela quer, de uma maneira que ela pode expressar o seu amor a Jesus Cristo. E ela faz o que? Ela pega a coisa mais valiosa que ela tem, ela pega aquilo que de mais valor ela tem, e literalmente ela unge, ela usa os seus cabelos para secar os pés de Jesus Cristo. Tudo isso, eu imagino, tente você imaginar,
Apenas homens à mesa, Marta servindo, Maria entra, vai aos pés de Cristo, imagina o silêncio que se faz. Todo mundo assim assustado, olhando para aquela cena, né? Só que no meio dessa cena, nós temos uma terceira atitude diante de Jesus Cristo. Eu acho que esse silêncio não durou muito, porque nós temos também agora a hipocrisia de Judas, aquele que a Escritura chama de filho da perdição. João 12, do versículo 4 até o 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Judas é o filho da perdição. Seu próprio lugar é a perdição, é o inferno eterno. Ele é identificado pela ganância, pela ambição, pelo mundanismo e pelo interesse. Ele achou que, estando com Jesus Cristo, ele haveria de conquistar uma posição muito importante no reino do Messias. Enquanto os outros discípulos estavam crescendo em amar a Cristo, ele estava crescendo em odiá-lo, porque ele não está vendo acontecer aquilo que ele imaginava acontecer. Ele imaginava que Jesus Cristo seria aquele Messias político, queria estabelecer o reino político de Israel, e ele teria um lugar de nobreza ao lado de Cristo. Só que as coisas começam a acontecer de uma forma que ele não imaginava. E quando ele valoriza o perfume, ele não está preocupado com o dinheiro que seria dado aos pobres. A sua grande preocupação é que se aquele dinheiro entrasse na bolsa, ele poderia roubá-lo. Porque o que começa a acontecer é que quando ele percebe que as coisas não estavam acontecendo como ele imaginava, ele começa a subtrair dinheiro, porque o que ele quer é sair bem daquela situação. Ele sabia que Jesus Cristo estava andando por um caminho perigoso, que ele haveria de morrer. Os religiosos já estavam procurando Jesus para tirar-lhe a vida. Ele sabia que o fim estava próximo e ele estava interessado em levantar, em conseguir o quanto mais dinheiro ele pudesse. Dali a alguns dias, o próprio diabo entraria nele, possuído pelo diabo, ele faria o quê? Ele entregaria, ele trairia a Jesus Cristo. Só para você ter ideia, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. 300 denários valiam um ano de salário. 30 moedas de prata, apenas 4 meses. Aquele perfume valia 3 vezes mais o preço pelo qual Judas traiu a Jesus Cristo. O que ele queria era apenas recurso. Agora você consegue imaginar a vida de Judas? Eu acho que é a maior tragédia da história da humanidade. Ele esteve ao lado de Cristo, ele caminhou com Cristo, mas ele o rejeitou e ele também o traiu. Quanto mais próximo você está da verdade, você rejeita essa verdade, mais grave será o castigo eterno. Uma coisa muito importante que eu quero dizer a todos vocês que estão aqui. O lugar mais seguro para se estar é na igreja, para aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Também o lugar mais perigoso de se estar é na igreja, se você não é um verdadeiro discípulo do Senhor. Porque quando você vem à igreja, você passa a ter um conhecimento que você não tinha antes. E toda essa luz, todo esse conhecimento que chega até você, se você rejeita a Cristo como Judas fez, vai ser acrescentado no juízo contra você. A palavra já nos diz claramente, o próprio Senhor diz isso. Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito se confia, muito lhe pedirão. Quando você vem e quando você se assenta, e quando você ouve o Evangelho, isso torna você conhecedor de uma coisa grandiosa, que pode mudar a sua vida e levar a sua vida a um compromisso com Jesus Cristo. Mas quando você vem, você ouve esse Evangelho, você rejeita a Cristo, isso vai ser acrescentado na sua conta, porque você no juízo final não poderá mais alegar desconhecimento diante de Jesus Cristo. Você será contado entre aqueles que ouviram e rejeitaram e traíram. Judas, ele é um apóstata, mas ele não está sozinho. Existem muitos apóstatas como ele. Meus queridos, a apostasia é o centro do nosso mundo. A apostasia está em toda parte. Nós vivemos num mundo apóstata, um mundo cheio de apóstata. Mas o que é um apóstata? Um apóstata é alguém que conhece, altera e abandona a verdade. Alguém que conhece a verdade da palavra de Deus e volta às costas e distorce essa palavra.
Você ficaria surpreso se você souber quantos apóstatas, através dos séculos, estiveram dentro das igrejas, ouviram o evangelho, abandonaram o evangelho, se tornaram ateus, evolucionistas. Quantas pessoas estudaram em escolas cristãs, em igrejas, tiveram pais e avós cristãos, mas apostataram terrivelmente. Eu quero citar apenas um. Você já ouviu falar do filósofo da morte de Deus? Um homem que escreveu Zaratustra. Entre outras coisas, ele diz, a sua frase mais famosa é: Deus está morto e nós o matamos. Eu estou falando de Friedrich Nietzsche. Nietzsche era filho e neto de pastores. Ele foi criado e foi preparado para ser pastor. Até que na sua adolescência e juventude ele faz o quê? Ele apostata. Ele abandona a fé e se torna um dos maiores inimigos da fé cristã. Você vê isso nas coisas que ele escreve. São muitos aqueles que, como Judas, estiveram próximos e andaram com Jesus Cristo para depois negar a Jesus Cristo. Judas não está só. E o Senhor o repreende aí no versículo 7, dizendo: deixe que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Jesus Cristo já havia dito que ia morrer. E ele diz então que Maria o está ungindo para o dia da sua morte. Ele está dizendo, ele deixa isso muito claro. E eu imagino que ouvir isso deixou Judas ainda mais empolvorosa, entendendo, olha, já que ele sabe que ele vai morrer, eu vou dar um jeito de ganhar mais alguma coisa e vou fugir, porque aqui não tem mais futuro para mim. Não haveria mais dinheiro. E Judas faz o quê? Ele conheceu a Jesus, mas ele escolheu trair Jesus. A outra atitude que nós temos diante de Jesus, a quarta, é a superficialidade vazia na multidão. Versículo 9 diz o seguinte: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os eventos desse capítulo acontecem algum tempo depois da ressurreição de Lázaro, e esse milagre da ressurreição de Lázaro causou uma grande comoção. Foi em Betânia, uma cidade próxima a Jerusalém. Jesus Cristo havia iniciado o seu ministério 3 anos antes, e à medida em que ele inicia o seu ministério, ele faz milagres. Todos esses milagres apontam para a sua divindade, e o povo começa a andar atrás de Jesus Cristo na expectativa de verem os seus sinais sendo realizados. Após a ressurreição de Lázaro, aí em João 11:45 a gente lê: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aqueles que viram esse milagre ficaram atordoados. Eles se dão conta de que somente Deus pode levantar alguém dentre os mortos. Por isso, alguns começam a crer em Jesus Cristo. Um momento do auge da popularidade de Jesus Cristo, você vai ter, se você ler os evangelhos, nós temos referência a mais de 100 vezes em que Jesus Cristo esteve cercado por multidões. E a popularidade de Cristo era tanta, que em algumas ocasiões eles quiseram fazer de Jesus Cristo rei à força. Lá no Evangelho de João 6,15, depois que ele faz a primeira multiplicação dos pães, o pão de graça, vamos fazer esse cara rei. Jesus Cristo foge, porque ele sabe que aquelas pessoas eram vazias. O que a multidão buscava? A multidão buscava entretenimento. Jesus, em seu ministério terreno, ele se compadeceu das multidões, ele teve pena, ele curou. Ele pregou a palavra, ele exortou, ele confortou. Ele trouxe uma nova esperança aos cansados e sobrecarregados. Mas quando ele fazia isso, ele também atraía para si muitos que queriam apenas testemunhar a operação de sinais e milagres. Aquilo que Jesus fazia, os atos sobrenaturais eram incomparáveis. Ninguém antes ou depois dele foi igual em palavras ou em poder. E o ministério de Jesus Cristo causou um impacto muito profundo na sociedade daquela época. Pessoas que estavam interessadas em ser discípulos eram poucas, mas pessoas que estavam interessadas em atrações, em ouvir alguma coisa, era muita gente. Eram pessoas que não estavam atrás de um Salvador. Elas queriam entretenimento e também satisfação para suas necessidades. E elas vinham em numerosa multidão, principalmente depois da multiplicação de pães e peixes. Mas Jesus Cristo não se engana com a multidão. Eles sabem que, de fato, eles não o reconhecem como Deus. São pessoas que vão até Jesus apenas nas suas necessidades.
Depois que a sua necessidade foi satisfeita, eles vão embora. Eles viram as costas para Jesus Cristo. Isso aconteceu diversas vezes. Aquele ditado, meu querido, presta atenção nisso, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, ele sempre esteve errado. Tome cuidado. Quando você seguir a multidão, você vai se afastar de Deus e dos seus caminhos. A multidão, ela vem por curiosidade. A multidão vem para satisfazer os seus interesses, né? A multidão, ela está no domingo gritando, Hosana ao filho de Davi. Na sexta-feira eles vão estar gritando o quê? A mesma multidão, é o mesmo povo. Crucificam, crucificam. A multidão é superficial e é vazia. Ela não se envolve com Jesus Cristo. Mas no texto também, nós temos a quinta e última atitude, que é a atitude da liderança religiosa de Jerusalém, que é uma conspiração para matar Jesus Cristo. A gente vê nos versículos 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus Cristo. Quando Jesus inicia o seu ministério, inicia-se também a sua rejeição pela liderança espiritual dos judeus. Desde os primeiros sinais, desde os seus primeiros milagres, os seus primeiros ensinamentos, à medida que Jesus Cristo se torna conhecido, a rejeição da liderança de espiritual começa contra ele. E à medida que ele vai se tornando conhecido, os embates, os confrontos vão acontecendo. Em Jerusalém ou nas localidades menores onde Jesus Cristo estivesse pregando, onde ele estivesse realizando curas e milagres, lá também você teria um grupo de escribas e fariseus querendo encontrar uma falha, querendo encontrar alguma coisa para que eles pudessem acusar a Jesus Cristo. Os líderes religiosos viviam preocupados apenas com o exterior, com a aparência. Como eu preguei nos domingos anteriores, eles criaram regras para supostamente impedir que a lei fosse violada. Eles criaram regras e mais regras e mais regras, aquilo que a palavra de Deus chama de tradição dos anciãos. E Cristo, que sempre obedeceu à lei de Deus, ele não se importava com as regras estabelecidas pela liderança do povo. Não se preocupava com a tradição religiosa. E ele, de fato, quebrou essa tradição religiosa, porque ele se preocupava em cumprir e fazer a vontade de Deus. E esses falsos líderes ficaram preocupados, porque em poucas ações, Jesus Cristo estava desmontando o esquema, o sistema que eles levantaram. Eles criaram uma falsa religião, uma religiosidade sem sentido. Porque tudo o que eles queriam era serem admirados pelos homens. Criaram uma religião cheia de regras que não conduzia ninguém a Deus. Amavam as tradições e práticas, deixando de lado a pureza da palavra de Deus. O que importa para Deus é um coração que ama a Deus, é um coração que ama a palavra de Deus. E eles deixaram isso de lado. E desde o início do ministério, Jesus Cristo começa a bater de frente com essa liderança espiritual. No Evangelho de João, bem no começo, é interessante isso, tanto no começo quanto no fim do ministério, você vai ver Jesus Cristo purificando o templo. Eu não sei se você já leu e pensou que é um evento só. No começo do ministério de Jesus Cristo, lá em João 2, 13 a 22, ele chega no templo, ele encontra gente fazendo vendas, cambistas, e ele pega um chicote de cordas e ele expulsa aquelas pessoas ali no templo, no início do seu ministério. Quem ganhava dinheiro com aquilo? Os escribas e fariseus. Eles criaram uma estrutura para eles serem beneficiados. 3 anos depois, nessa última semana que vai começar para Jesus Cristo, depois da sua entrada triunfal, novamente ele vai ao templo, ele encontra a mesma situação, e ele expulsa aqueles que compravam e aqueles que vendiam. Esses dois eventos aumentam a fama de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando falava, ele falava como quem tem autoridade. Mas o grande problema para a liderança de Israel é que isso estava afrouxando a sua liderança, eles estavam perdendo os seus privilégios. E aí eles odeiam cada vez mais a Jesus Cristo. A multidão queria ouvi-lo, queria ver os seus sinais, e os líderes queriam matá-lo. As coisas estavam fora de controle. Eles não tinham como desafiar o poder, a autoridade e a sabedoria de Jesus. Eles tentaram, eles fizeram diversas armadilhas, mas eles nunca conseguiram pegar Jesus em contradição. Mas eles decidem matá-lo, porque ele havia passado de todos os limites. Chega ao ponto em que o sumo sacerdote Caifás vai dizer o seguinte: é melhor que morra um por todo o povo, que o povo não seja prejudicado. Eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com a sua estrutura de poder.
Meus queridos, você consegue perceber o quanto esses homens são cegos? Eles viram, eles testemunharam muitos dos milagres de Jesus Cristo. Mas ainda assim, isso não gerou fé no seu coração. E eles ainda queriam matar quem? A Lázaro. Porque Lázaro era uma testemunha da divindade de Jesus Cristo. E eles rejeitam totalmente a Cristo. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite, ressaltando algumas coisas que eu considero importantes. Você percebe que sempre que alguém se encontra com Jesus Cristo, uma atitude, uma reação vai acontecer? Ou você o aceita como Deus e se dispõe a servi-lo, ou você o rejeita e vira as costas, ou tenta acabar com ele e aqueles que creem nele. Primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, nesse texto nós encontramos as atitudes de Marta e Maria. Temos a disposição de servir e o amor a Jesus das irmãs Marta e Maria. As duas criam em Jesus e o amavam. E mostram isso com a sua disposição de amar e servir ao Senhor da melhor forma que puderem. Elas ouviram as suas palavras, elas entenderam quem era Jesus, elas entenderam que eram pecadoras e elas necessitavam daquilo que Jesus Cristo lhes oferecia. E essa é uma das duas atitudes possíveis diante de Jesus. Você encontra Jesus, você ouve as suas palavras, aí você entende que você é pecador, que você está caminhando para uma vida que o distancia cada vez mais de Deus. E aí você abraça a graça de Deus que Ele te oferece. A sua vida é mudada. Você deixa a morte e recebe a vida eterna. Em virtude disso, você se torna como uma daquelas Martas e Marias que amam e se dispõem a servir a Jesus Cristo com tudo o que você tem e com tudo o que você é. Mas nós temos também, em segundo lugar, uma outra atitude que também é possível. Aqui nós encontramos o pecado egoísta e a apostasia de Judas. E também temos o ódio dos líderes religiosos ameaçados pela verdade que querem matar a Jesus. Ainda que por motivos diferentes, a atitude deles é igual. Essa é a atitude daqueles que amam mais a esse mundo. Essa é a atitude daqueles que odeiam a Jesus Cristo por tudo aquilo que ele representa. E justamente por isso, rejeitam a Jesus e não querem nada com Jesus. Você percebe a cegueira? Judas andou com Jesus 3 anos, ouviu as suas palavras, viu os seus milagres. Eu acredito que em algum momento até ele mesmo operou algum sinal, porque Jesus Cristo capacitou os seus discípulos para isso. Mas ainda assim ele o traiu. Você consegue entender isso? Judas troca a vida eterna por 30 moedas de prata. O que ele encontrou? Ele encontrou apenas a perdição no seu caminho. A liderança espiritual do povo judeu, durante 3 anos, teve notícias, testemunhou diversos milagres de Jesus Cristo. O mais sensacional, um morto de 4 dias foi ressuscitado. E eles querem o quê? Matar Jesus. E matar novamente aquele que ressuscitou. Ter Lázaro andando entre eles era uma afronta, era uma prova viva da divindade de Jesus Cristo. Mesmo diante de tudo isso, devido à dureza do seu coração, a atitude deles foi de rejeitar a Jesus. As atitudes de Judas e da liderança religiosa é igual. É a atitude daqueles que mesmo diante das evidências, mesmo tendo ouvido a pregação das palavras da salvação, continuam rejeitando Jesus. E vão encontrar apenas a destruição eterna no fim das suas vidas. Em terceiro lugar, nós temos aqui uma outra atitude que algumas pessoas acham que é possível. Eu disse que são só 2, não existem 3 atitudes diante de Jesus Cristo. Nós temos a indiferença para com Jesus Cristo. Nós temos nesse mundo algumas pessoas que ouvem o Evangelho, até acham interessante alguma coisa que Jesus faz, acham bacana aquilo que Jesus Cristo fez, acham bacana aquilo que a igreja faz, mas não querem nada com Jesus e não querem nada com a igreja. Não são inimigos que chegam a fazer o que Judas fez, não chegam a fazer o que a liderança religiosa fez, mas simplesmente dizem, eu não amo, mas eu também não odeio Jesus Cristo. Simplesmente eu não quero nada com ele. Eu não sou contra e também não sou a favor. Eu só sou indiferente. Eu só quero viver a minha vida, eu só quero viver do jeito que eu quero. O problema com essa posição é que o próprio Cristo disse que quem não é por mim é contra mim.
Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe uma posição de neutralidade em relação a Jesus Cristo. Esses indiferentes, eles se somam àqueles que negam a Jesus Cristo, como Judas também fez. Porque a mesma multidão indiferente, aquela que grita hosana ao rei dos judeus, é a que vai gritar, crucificam. Por isso, meu querido, eu quero te dizer o seguinte: se você está em cima do muro, o muro não pertence a Deus, ele pertence ao diabo. Aqueles que estão do lado de lá e que estão em cima do muro terão o mesmo destino eterno diante de Deus. Mas existem aqueles que creem. E é por isso que nós pregamos. É por isso que nós estamos nesse planeta, para cumprir a grande comissão que Ele nos deu. Nós vamos pelo mundo e nós vamos pregar o Evangelho enquanto nós tivermos oportunidade de pregar esse Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? Ele é o poder de Deus para quê? Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não interessa a sua posição social, não interessa a sua nacionalidade, homem ou mulher. Você tem diante de você Jesus Cristo. Qual será a sua atitude para com Ele?